Bom dia. Bom dia, Sora. Bom dia. Pessoal, vamos lá. Preciso dar uns Bom dia, Sora. recadinhos. Bom dia, bom dia. É o seguinte, domingo eu tenho que fechar a média de vocês. Então, se tiver alguém que ainda não fez a semana 5 e 6, que tiver devendo de fazer lá no Moodle, tem que fazer até domingo. A semana Eu 7 fiz, né, também. Sora? Então, eu não olhei ontem, tá? Então, tem alguns alunos que estavam me Não, devendo. mas eu fiz ela domingo. Não, tudo bem. Tudo bem. Eu só estou avisando para quem ainda não fez e entrar lá e fazer, porque eu vou fechar a semana 7, domingo, e aí eu tenho que fazer a média de vocês das últimas 3 semanas para colocar lá no Galileu, tá? Então, quem não fez, entra lá para fazer, certo? Eu tenho quase certeza que eu mandei. Eu já olhei duas vezes. Oi, Felipe, o senhor não estava na aula anterior, hein? Não te vi. E desligou a câmera. Não tem problema. Bom, pessoal, vamos começar a aula? Hoje nós vamos falar sobre multiplicação dos vértices de um polígono do plano cartesiano, tá? Que é a página 71 da apostila de vocês, ok? Eu vou deixar vocês agora no mudo. Durante a explicação, quem não entendeu, abre aí o áudio de vocês e pergunta, tá ok? Então vamos lá. Tentar compartilhar a tela com vocês. Vamos lá. É 71, cavalinho. Todo mundo consegue visualizar? Pessoal? Conseguem? Ótimo. Então vamos lá. Nós vamos começar aqui pelo laboratório de matemática, tá? Então aqui está falando assim, ó, construa no plano cartesiano a seguir os polígonos A, B, C, D, E e F, sendo os vértices A, 6 negativo, 4 positivo, o B, 8 negativo, 2 positivo, o C, 7 negativo, 2 positivo, o D, 7 negativo, 0, o E, 5 negativo, 0, o F, 5 negativo, 2 e o G, 4 negativo, 2. A gente vai construir lá no plano cartesiano, com essas medidas aqui, certo? Então, eu vou lá no meu plano, vocês vão construir aí um plano cartesiano. Como que a gente constrói um plano cartesiano? Com dois eixos. Os eixos das abscissas, que é o eixo X, e o eixo das ordenadas, que é o eixo Y. À direita do zero, eles se cruzam aqui no zero, né? À direita do zero nós temos os números positivos, à esquerda do zero nós temos os números negativos. Acima do zero nós temos os números positivos e abaixo os números negativos. Num plano cartesiano, nós temos 4 quadrantes. Nós temos o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante, certo? Então, a primeira coisa, nós vamos marcar esses pontos que foi dado aqui no exercício 1. Eu vou lá e vou marcar o ponto 6 negativo com 4 positivo. Vocês vão marcar aí, tá? No plano cartesiano de vocês, vocês têm que colocar os números. Eu só vou marcar os pontos aqui, porque minha caneta é muito grossa, vai ficar muito horrível. Então, eu vou falar para vocês, ó, marquem o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 5 e o menos 6. O menos 6 está aqui, eu vou ligar ele com qual número? Ó, 4 do Y. Vou vir aqui e marcar lá, ó, 4 do Y, tá aqui. Pronto, marquei o ponto A, certo? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, Onde que é pra fazer isso? no plano cartesiano que vocês vão construir. Vocês não têm espaço aí quadriculado? Pode falar. Não. O que tem que fazer na página 71?
Eu não entendi. O plano cartesiano. Como é que tá a apostila de vocês aí? Me mostra. Vocês não têm um plano É cartesiano? pra você... Marcar os pontos no plano cartesiano. Não? Vocês não têm aí? Professor, Oi. é isso? É na página 131. É, esse plano aí, exatamente. 72. Tem na página 72 o plano. Ah, tá. Então, de vocês... Ah, é, ó. Aqui tá marcando também, ó. Página 71 pulou para 72. Tá certo. Então, é isso, pessoal. Voltando lá, eu vou marcar os pontos, ó. Vamos lá. Eu marquei os pontos, o ponto A, que é o E a quê? 3? Oi? Nós estamos fazendo por partes. Vocês querem fazer já a resolução da 2 e da 3? Então, vamos lá. Ô, Depois, Sora, então, depois vocês marcam. Oi? a Isabela Valério falou que chegou atrasada porque ela estava passando mal. Tá bom, não tem problema. Desde que acompanhe agora, não tem problema, tá? Então, ó, agora na questão 2, o que ele está fazendo aqui? Ele está mandando construir no plano os polígonos A1, B1, C1, D1, F1 e G1, certo? Sendo que cada vértice agora vai ser o dobro. Como é que eu faço isso, o dobro? Quem sabe me dizer? Ô, Pro, como que acha o ponto? É que eu faltei na última aula, porque eu tava Primeiro no você médico. olha a coordenada X, depois você olha a coordenada Y. Tá? Ah, entendi. Acho que eu entendi. Então, vamos lá, que eu já vou explicar já. Então, eu vou pegar lá, olhar o meu original, tá? Eu vou olhar lá o meu original e vou ver... meu mouse parou de funcionar mesmo. Então, vamos com o mouse do computador. Vai ser meio difícil, mas vamos lá. Então, vou pegar aqui, ó, pessoal. Vou pegar as coordenadas do início e vou multiplicar por 2. Por quê? Porque ela quer o dobro. Quando ela quer o dobro, eu multiplico por 2. Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes 6 negativo vai dar 12 negativo. 2 vezes 4 vai dar 8. Então, a coordenada A1 aqui vai ser 12 negativo e menos 8. Na coordenada B, eu tenho que multiplicar por 2 também, ó. 2 vezes 8 negativo vai dar 16 negativo. E 2 vezes 2 dá 4. Então, a coordenada B1 vai ser 16 negativo e 4 positivo. Vou lá para o ponto C, de novo, vou multiplicar por 2. 2 vezes 7 negativo dá 14 negativo. 2 vezes 2 dá 4. Então, a coordenada C1, 14 negativo e 4. Vou para o vértice D. 2 vezes 7 negativo, 14 negativo. 2 vezes 0, 0. Então, o D1 ficou 14 negativo e 0. O E ficou... Vou multiplicar por 2. 2 vezes 5 negativo dá 10 negativo. E 2 vezes 0 dá 0, certo? Agora, eu vou para o próximo. 2 vezes 5 negativo dá 10 negativo. E 2 vezes 2 dá 4. Então, ficou 10 Sempre negativo. vai ter que multiplicar por 2? Oi? Sempre vai ter que multiplicar por 2? Presta atenção, olha o que o enunciado falou. Construa Ah, tá. o polígono sendo cada vértice o dobro. Aqui ele está pedindo o dobro, Entendi. tá? Então, ó, 2 vezes Professor. 4 negativo dá 8 negativo. E 2 vezes 2 dá 4. Então, ficou 8 negativo e 4. Oi, pode falar. Tipo, vai falar, toda pergunta que tiver, vai falar por quanto tem que multiplicar. Sim, senhor. Vai. Ah, tá. Agora, vamos lá, ó. Tem pergunta que não vai pedir para multiplicar, né? Tem, vamos fazer por partes que a gente chega lá. Ó, agora, na questão 3, está mandando multiplicar por menos 3. Então, eu vou pegar estes mesmos vértices do original e multiplicar por menos 3, por 3 negativo agora. Então, eu vou pegar lá, ó, 3 negativo, multiplico por 6 negativo, 3 vezes 6 dá 18, menos com menos dá mais, certo? Tem gente aí com o áudio aberto, deixa eu fechar. Então, ó, quando eu multiplico por 3, vai ficar 3 vezes 6, 18, menos com menos dá mais. E 3 vezes 4, 12, vai dar menos 12. Pessoal, alguém está perguntando alguma coisa no chat?
que eu não consigo visualizar aqui. Tem alguém perguntando? Não? Não, senhor. Então, vamos lá. 3 Tá falando negativo. pra Vamos pro... desligar a câmera. Não, a Então, câmera não, o microfone. então vamos lá, ó. 3 negativo vezes 8 negativo. 3 vezes 8, 24. Vai ficar 24 positivo. E 3 vezes 2 dá 6. Então, ficou lá, ó, 24 e 6 negativo. Vamos para o ponto C. 3 vezes 7 dá 21. Menos com menos dá mais. Então, ficou 21 positivo. E 3 vezes 2 dá 6. Menos com mais dá menos. Lembre-se que tem que fazer a regrinha de sinal, porque nós estamos fazendo uma multiplicação, hein? Então, aqui, 3 negativo vezes 7, negativo, 21 positivo. E 3 negativo vezes 0, 0. Então, ficou 21 e 0, o ponto D2. No ponto E, vou multiplicar por menos 3. 3 negativo vezes 5 negativo vai dar 15 positivo. E 3 vezes 0 dá 0. Então, ficou 15 e 0. No ponto F, 5 negativo e 2 positivo. 3 negativo vezes 5 negativo dá 15 positivo. E 3 negativo vezes 2 positivo dá 6 negativo. Então, ficou 15 e 6 negativo. O ponto G, 3 negativo vezes 4 negativo dá 12 positivo. E 3 negativo vezes 2 positivo vai dar 6 negativo. Ó, achei as coordenadas de todos. Então, agora eu vou lá no plano cartesiano, na página 72, e vou marcar. Marquei o ponto A lá, que era 6 e 4. 6 negativo do X com 4 do Y. Lembre-se que primeiro eu olho o eixo X, depois eu olho o eixo Y, certo? Dúvida? Ó, vamos parar com riscar em tela aí. Vamos parar já, hein? Por favor. Bom, cheguei. Ai, que droga que esse mouse não tá funcionando. Então, vamos lá. Vamos lá, agora eu vou achar o ponto B. O ponto B é menos 8 do X com 2 do Y, certo? Vou pegar aqui, vou lá no meu plano cartesiano, aqui embaixo, e vou marcar lá o 8 negativo com o 2. 8 negativo vai estar aqui após o 6, ó. 6, 7, 8. 8 negativo com o 2. Vou vir aqui, ó, na reta 2 e marquei. Pronto, marquei aqui o ponto B de bola. Agora, eu vou para o ponto C. O ponto C, ele é 7 negativo com 2. 7 negativo está entre o 8 e o 6, tá aqui. Eu vou ligar ele com o 2. Então, eu vou vir aqui e marcar o ponto C. Marquei o ponto C. O ponto D é 7 negativo e 0. Só que ela tá muito pra cima, não dá pra enxergar. Para cima como? Sora, na verdade, tá muito pra baixo. Daí tem que, Tem que descer um pouquinho. Tá. Então, vamos lá. Agora eu vou marcar o ponto C. É menos 7, o ponto D, perdão, que é o 7 negativo e o 0. O 7 negativo, ele está aqui, entre o ponto C. Peraí, deixa eu tentar baixar a tela. Pronto. Baixei a tela. Aí. Isso. Então, vamos lá. Esse aqui vai ser meu ponto D, D de dado. O 7 negativo com o 0. Por que que ele fica aqui em cima da linha? Porque ele é ligado com o 0 do Y, que é o ponto de origem aqui, certo? Depois, o ponto E, ele vai ficar entre o 5 negativo e o 0. Também vai dar em cima da linha. Por quê? Ó, vamos contar. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. O 5 negativo está aqui. Com o 0 do Y, quando eu pontilho, o 0 está aqui do Y. Então, o ponto E vai ficar em cima do meu eixo das abscissas aí, que é o eixo X. Marquei o ponto E. Agora, eu vou marcar o ponto F. Qual que é o ponto F, pessoal? O 5 negativo com o 2, não é isso? O 5 negativo está aqui. Quando eu marco ele com 2, ó, ele vai vir aqui. Esse vai ser meu ponto F. Marquei o ponto F. Agora Já entendi como que acha o ponto. Falta marcar quem? O ponto G. O ponto G é menos 4
que está aqui com o 2, ó, ele vai vir aqui em cima. Esse vai ser o ponto G. Estou pegando o menos 4 do x com o 2 do y. Bom, marquei os pontos, agora eu vou unir estes pontos, tá? Como que eu vou fazer a união deles? Através do meu abecedário. Vou unir o A com o B com o C, seguindo quem? Seguindo o meu alfabeto aqui. Ó, o C vou com o D vou com o E com o F com o G e o G com o A. Formou essa casinha aqui, esse polígono. Todo mundo conseguiu chegar nessa figura aí? Marcando os pontos? Sim ou não? Consegui, Sora. Conseguiu? Ótimo. Então, agora é o seguinte. Depois vai ficar de tarefa para vocês marcarem todos esses outros pontos aqui, ó. Certo? Vai ficar para vocês marcarem o A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1. Quando vocês marcarem esses daqui, presta atenção como é que vai ficar a figura, ó. Quando vocês marcarem, deixa eu tentar aumentar a tela. E melhorou? Então, ó, marquei esses pontos aqui, que é meu primeiro polígono, certo? Agora, na 2, quando vocês marcarem o ponto, vai formar essa casinha do lado aqui. Observem que ela houve uma ampliação em tamanho, em 2 vezes o tamanho da original, que a gente acabou de desenhar ali no plano cartesiano, certo? Então, na hora que vocês marcarem o ponto aí que a gente achou na 2, vai formar essa casinha aqui. Ou seja, uma ampliação 2 vezes maior do que a original. Agora, na questão 3, quando nós multiplicamos por menos 3, ela está fazendo uma ampliação 3 vezes maior, porém na forma invertida. Por que que inverteu? Porque nós multiplicamos por um número negativo. E quando a gente multiplica por um número negativo, o que que acontece? Vamos voltar lá em cima, ó. O que que acontece com os meus pares ordenados? Eles mudam de posição. O que era negativo, observe aqui no A, ele passa a ser positivo. E o que era positivo aqui no Y, ele passou a ser negativo aqui embaixo. Por isso que vai ter uma inversão a figura. Porque eu estou mudando de quadrante e o que era positivo passou a ser negativo. E o que era negativo passou a ser positivo. Observe que eu tinha no eixo X negativo, ele passou a ser positivo. E o que era positivo no eixo Y passou a ser negativo aqui no eixo Y do 3. Por isso que vai me gerar, a hora que eu marcar esses pontos aqui do 3, vai me gerar essa terceira figura aqui embaixo, invertida. A hora que vocês marcarem o ponto e unir aí. Certo? Dúvida? Pessoal, falem comigo. Dúvida ou não? Não. Não? Não, só. Certo. Agora eu entendi como liga os pontos, Sor. Isso, é fácil, bem fácil. Deixa eu É que só eu tinha diminuir faltado. Não faltei, é que eu fui no médico, eu acompanhei mais ou menos a aula. eu lembro que você estava no carro, né? Uhum. Então, vamos fazer o seguinte. Na letra A, vamos lá. Observando agora essa figura aqui, ó, que está resolvida, que vocês vão fazer no caderno de vocês. O polígono A1, B1, C1, D1, F1 é o polígono obtido por intermédio de uma multiplicação, que é essa casinha aqui que está do lado da original. Que tipo de alteração ocorreu aqui? Quem sabe me dizer? Ela meio que duplicou? Ela ampliou enquanto? 2 vezes. E isso 2 vezes é o quê? O dobro? Isso, o dobro. Então, houve uma ampliação aqui do dobro do tamanho, certo? Agora, na letra... Deixa eu tentar baixar aqui. Opa! Na letra B, ele está falando quanto aos quadrantes, o polígono ABCDFG, que é o original, e o polígono que houve ampliação aí do dobro, A1, B1, C1, D1, E1, F1 e G1, estão representados em qual quadrante? Quem sabe me dizer? Quem sabe me dizer? No 2, Sora.
Isso, no quadrante 2, muito bem. No quadrante 2. Agora vamos para a questão C. O polígono aí, que é o invertido, o A2, o B2, o C2, o D2, o E2, o F2 e o G2, é um polígono que também foi obtido por intermédio de uma multiplicação. Nós multiplicamos ele aqui por -3, lembra? Por 3 negativo. Que tipo de alteração ocorreu aqui? E o que se fez de diferente? Quem sabe me dizer? Professora, Ela Oi. ficou invertida. E a Pessoal, multiplicação é negativa. Isso, muito bem. Houve uma ampliação, porém a figura ficou invertida porque nós multiplicamos aí por um número negativo. Muito bem. Oi. qual é o quadrante? Na B é o quadrante 2. Vamos voltar lá, para eu explicar a questão do quadrante. Quando nós temos um plano cartesiano, nós temos nele os quadrantes. Então, eu tenho o quadrante 1, o quadrante 2, o quadrante 3 e o quadrante 4. Eita, não apareceu o 2 aqui? Ó, o 2. Então, a figura, a original e a ampliada está no quadrante 2. Agora, a invertida vai estar em qual quadrante? Sempre Oi? Sempre vai ser no 4. No 4. Não, nem sempre. Vai ser sempre oposto ao quadrante que está original. O oposto a ele é o que está de frente. Então, se a figura está no segundo quadrante, o seu invertido vai estar no 4. Se a figura estivesse no primeiro quadrante, a sua invertida estaria no terceiro. E assim sucessivamente. Se a minha original estivesse no quarto, a minha invertida estaria na segunda. Certo? Sempre de frente ao vértice aqui, que é o meu ponto de origem, ok? Então, na letra C, o que aconteceu? Houve uma ampliação, porém, da forma invertida. Por quê? Porque foi multiplicado por um número negativo, certo? Dúvidas? Não. Não? Então, vamos lá. Em quais quadrantes foram representados os polígonos original, o A, B, C, D, E, F, e o invertido, A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2? Quem sabe me dizer? Quadrantes 2 e 4? Isso, quadrante 2 e 4. O ABCD está no 2 e o invertido está no 4. Muito bem. Quadrante 2 e 4, respectivamente. Certo? Então, vocês vão desenhar aí... 2 e 4. Isso. Então, vamos lá. Então, o que vai ficar para vocês fazerem? A figura ampliadinha aí, marcar os pontos no plano cartesiano de vocês. E a figura invertida. Isso que vai ficar aí para vocês fazerem de tarefinha, tá bom? Então, vamos lá, que eu vou explicar aqui a questão agora de quando eu tenho ponto. Vamos estudar o comportamento de um único ponto. Lá nós vimos os polígonos, né? Uma figura que tem vários pontos unidos, que é um polígono. Então, a gente viu que quando a gente multiplica por um número positivo, há uma ampliação no mesmo quadrante. E quando nós multiplicamos por um número negativo, há uma ampliação, porém, a figura é invertida no quadrante oposto, certo? Agora aqui nós vamos ver números, apenas uma coordenada. Por exemplo, a coordenada A, eu tenho 2 positivo do x com 1 positivo do y. Quando eu multiplico essa coordenada aqui, essas coordenadas do x e do y, quando eu multiplico por 2, eu vou obter a nova coordenada 4 e 2. Ó, porque 2 vezes 2 dá 4 e 2 vezes 1 dá 2. Então, eu vou lá e marco, ó, 4 e 2. Marquei lá. Então, marquei a original, que era A, e a minha multiplicação, o A1, certo? Ficaram, observe que estão no mesmo quadrante, ou seja, no quadrante 1. Agora, se eu pego essa mesma coordenadas de ponto e multiplico aqui, ó, por -1, o que vai acontecer? Vou pegar -1 vezes 2, vai dar -2. E -1 vezes 1 vai dar -1. Portanto, a coordenada agora ó, é 2 negativo e 1 negativo. Vou vir aqui, 2 negativo e 1 negativo. Onde ela veio parar? Que quadrante que é esse aqui?
o terceiro. Então, ele está oposto pelo vértice aqui, ó. Entenderam? Entenderam, pessoal? Então, eu peguei e multipliquei por menos 1, essa coordenada inicial, gerou essa terceira coordenadas aqui. Aí, eu venho aqui e marquei, ó. Por que que ela está oposto pelo vértice? Quem sabe me dizer? Quando que ela é oposto pelo vértice? Porque está no contrário dela. Ó, aqui. Porque o que que eu fiz? Porque eu multipliquei por 1. Porque ela tem a mesma medida? Multiplicou por qual número? Negativo. Isso, ela vai pro quadrante oposto quando eu multiplico por um número negativo. Tá vendo que aqui eu multipliquei por 2 positivo, permaneceu no mesmo quadrante? Ela só vai para o quadrante oposto quando eu multiplico por menos 1. Vamos ver o segundo exemplo aqui, ó. O ponto L é igual a menos 1 e 3. Corrijam aí na apostila de vocês que tá 3 aqui, ó. Coloquem 2, tá? Que tá errado na apostila. Então, vamos lá, ó. Vou marcar o ponto 1 negativo do x com 3 positivo do y. Tá aqui. Marquei. Deixa eu pegar uma canetinha. Vamos lá. Marquei o ponto original aqui, L, ó. Agora, se eu pegar esse ponto e multiplicar por 2, ó. 2 vezes 1 negativo dá 2 negativo. E 2 vezes 3 dá 6. Então, eu vou lá e vou marcar o ponto, ó. Menos 2 com 6. Marquei aqui em cima. Por que que eles ficaram no mesmo quadrante? Quem sabe me dizer? Porque foi Porque o número era positivo. Isso, porque eu multipliquei por um número positivo. Quando eu multiplico por um número positivo, ele permanece no mesmo quadrante. Muito bem. Agora, vamos lá. Ó, se eu pegar essa mesma coordenada aqui e multiplicar por menos 2, ó o que acontece. 2 negativo vezes 1 negativo vai dar 2 positivo. E 2 negativo vezes 3 positivo vai dar 6 negativo, ó. Gerou essa coordenada L2. Vou lá, ó. Opa! Vou lá no plano cartesiano e vou marcar, ó. 2 do x com menos 6 do y. Olha onde ele veio aqui embaixo. Por que que ele veio no quadrante oposto? Quem sabe me dizer? Multiplicado por um número negativo. Isso, porque eu multipliquei agora ele por um número negativo. Toda vez que eu multiplico uma coordenada por um número negativo, ela vai dar o quê? Ela vai dar no quadrante oposto, certo? Vamos ver agora aqui, ó, terceiro exemplo. Peguei agora o ponto R, que é 3 negativo do x com 1 negativo do y, ó. Ele tá aqui no terceiro quadrante, ó. Tá aqui embaixo. Quando eu multiplico ele por 3, vou triplicar o tamanho dele, ó. 3 vezes 3 vai dar 9 e 3 vezes 1 vai dar 3. Então, ficou lá a coordenada menos 9 negativo e 3 negativo. Venho aqui e marco, ó. 9 negativo do x com 3 negativo do y. Ficou no mesmo quadrante por quê, pessoal? Porque eu multipliquei número positivo. por um número positivo. E agora, se eu pegar essa mesma coordenada aqui e multiplicar por menos 1, ó. Vou pegar, ó, 1 negativo vezes 3 negativo vai dar 3 positivo. E 1 negativo vezes 1 negativo vai dar 1 positivo. Então, essa nova coordenada vai estar no primeiro quadrante, ó. 3 positivo com 1 positivo me deu o R2. Quadrante oposto, por quê? Foi multiplicado por um número negativo. Isso. Aprenderam, tá vendo? E aqui eu tenho mais um exemplo, ó. O T estava no primeiro quadrante, quando eu multipliquei por 4, ó, permaneceu no mesmo quadrante. E aí, quando eu pego esse mesmo ponto T e multiplico por menos 2, vai me gerar o T2, que vai lá para o quadrante oposto. Por quê? Porque eu estou multiplicando por um número negativo, certo? Então, vamos ler aqui, ó. Podemos observar que ao multiplicar um ponto de qualquer quadrante por um número inteiro positivo, então, quando eu multiplico por um número positivo,
o que que acontece? Vai permanecer no mesmo quadrante. Já quando eu multiplico pelo número negativo, ele vai para o quadrante oposto em relação à origem. Foi o que a gente viu aí em todos esses exemplos. Ou seja, do quadrante 1 vai resultar lá no quadrante 3 ou vice-versa, do 3 para o 1. E quando está no 2, vai lá para o quadrante 4, que por analogia, né, do 4 resulta lá no 2, que é vice-versa também. Então, vamos lá. Assim, quando nós multiplicamos os vértices de um polígono que esteja no primeiro quadrante por um número inteiro positivo, obtemos uma ampliação desse polígono no mesmo quadrante, desde que seja inteiro maior que 1. Foi o que aconteceu lá com a nossa casinha. Quando nós multiplicamos por 2, o que que aconteceu? Houve uma ampliação no mesmo quadrante. Já aqui, ó, quando multiplicamos os vértices desse polígono que esteja no quadrante 1 por um número negativo, além de ampliarmos esse polígono, nós vamos encontrar o invertido nele no quadrante oposto da origem do plano cartesiano. Foi o que aconteceu com a casinha. Nós tínhamos ela lá no segundo quadrante, quando nós multiplicamos ela por menos 3, o que que aconteceu? Ela foi para qual quadrante? Vamos lá, respondam. A casinha original estava no segundo. Quando a gente fez ela invertida, ela foi para qual quadrante mesmo? Oi? 4? Isso, por 4 quadrantes, que a gente acabou de ver lá no exercício, né? Agora, olhem aqui, ó. Eu tenho essa estrelinha. Essa estrelinha verde aqui, ela era a minha figura original. Quando eu multiplico ela por um número inteiro positivo, ela vai me dar uma ampliação. Já quando eu multiplico os vértices dela por um número negativo, o que que vai acontecer? Ela vai para o quadrante oposto, de frente a ela, porém invertida. Vamos ver como que essa figura está invertida? Olhem aqui. Esse lado aqui da ampliação, ó, ela está do mesmo lado. Ai, desculpa. Meu mouse quebrou, tô fazendo com o negócio do computador mesmo. Então, ó, tá vendo? Tá do mesmo lado. Agora, quando ela vai para o quadrante oposto, observem que a linha reta da estrela está para o lado direito. Ou seja, essa figura da estrela ela está invertida, tá? Ela está invertida. Observe que aqui houve uma ampliação, mesmo lado da figura. E aqui ela está invertida, ó, o lado reto está para o lado direito. Certo? Deu para perceber? Então, voltando, quando nós temos um polígono, quando multiplicamos por um número negativo, permanece no mesmo quadrante. Quando multiplicamos por um número negativo, ela vai para o quadrante oposto ao ponto de origem 0, 0 e invertida, certo? Dúvidas? Não? Não. Então, vamos lá que eu vou explicar a questão 1 do Demonstre Seus Conhecimentos. A partir da figura apresentada aqui, deixa eu tentar diminuir um pouquinho. Então, a partir da figura apresentada aqui, eu quero que vocês façam uma ampliação de 3 vezes o seu lado. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou ter que achar, identificar nessa figura aqui as minhas coordenadas para eu saber o tamanho dela, certo? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui a coordenada A. Então, vamos lá. O A é qual? O A vai ser igual... Quem sabe me dizer a coordenada do ponto A? Menos 2. Menos 2 e menos 1. Isso, menos 2 e menos 1. Agora, eu vou achar a ampliação dela. Ó, o que que ela quer aqui? Uma ampliação de seus lados em 3 vezes. Se ela quer uma ampliação de 3 vezes, eu vou ter que ampliar esse lado aqui, multiplicar essa coordenada por quanto? 3. 3 positivo. Oi? 3 positivo, né? Isso, 3 positivo, porque ele quer uma ampliação. Então, se eu pego 3 positivo vezes 2 negativo, dá quanto? 6 negativo? 6 negativo. Agora, se eu pego lá 1 negativo e multiplico por 3 positivo, dá quanto? 3 negativo. 3 negativo.
Então, agora eu vou pegar essa coordenada 1 e vou vir aqui e marcar no meu plano, ó, 6 com 3. Marquei aqui, ó, esse vai ser meu ponto A1, certo? Esse é meu A1. Agora eu vou achar a coordenada B, lá no meu original. Vou lá e acho. Qual que é a coordenada do ponto B? Quem sabe me dizer? -2, -2. Isso, -2 e -2. Muito bem. Tem um exercício desse lá na provinha de vocês para achar as coordenadas e ver qual está faltando, hein? Então, vamos lá. Quando eu multiplico o -2 por 3 positivo, qual vai ser a coordenada que ele vai me gerar? -6 e -6. Isso. Negativo. Isso, -6 e -6. Pessoal, eu tô demorando porque eu tô escrevendo com o cursor do notebook, porque meu mouse resolveu dar pau. Bem na aula. Então, vamos lá. Oi. Não, deixa. Pode falar. Não, eu já entendi. Ó, -6 agora com -6. Vou vir aqui embaixo e vou marcar o ponto B de bola, ó. O B1. Certo? Agora eu vou lá para o ponto C. Vou achar a coordenada C do meu original. Qual que é a coordenada dos pontos C? -2. -1. -2. Isso, e -2. Primeiro, não esqueçam que tem que olhar o eixo X primeiro, hein, pessoal? Então, vamos lá. Agora, multiplicando aqui, nós vamos obter qual ordenada aqui? -3 e -6. Isso, -3 e -6. Muito bem. Então, vou lá e vou marcar o -3 com o -6, que tá aqui embaixo, ó. -3 com -6. Esse aqui vai ser meu ponto C1. E aí, eu vou achar minha coordenada D. Quem sabe a coordenada D? -1 e -1. -1 e -1. Quando eu multiplico por 3... Fica -3 e -3. Isso, -3 e -3. Então, eu vou lá e já vou marcar direto, ó. -3 com -3 vai estar aqui o ponto D. E aí, eu vou fazer o quê? Vou unir esses pontos. Vou unir esses pontos aqui. Para quê? Para poder responder a minha questão lá. Unindo esses 4 pontos, eu vou obter esse novo quadrado aqui, certo? Então, olhando aqui, ó, o que ele está perguntando? Ele está perguntando, o perímetro da figura aumentou ou diminuiu? Aumentou. Aumentou em quantos? 3. 3 vezes, né? Ó, porque eu tinha um lado valendo 1, agora eu tenho um lado valendo 3. Então, aumentou em 3 vezes. O que passou de 4, né? Ó, 1 mais 1 mais 1 mais 1, que era 4, esse perímetro passou para 3, 6, 9, 12. Ou seja, ó, o perímetro ABC era 4, passou a ser de 12. O A2, o B2, o C2 e o D2. Ah, ele tá colocando como D2, coloquei 1. Não tem problema. Aqui é A1, B1, C1 e D1, tá? Tá errado aqui na apostila de novo. Então, vamos lá. Agora, a área da figura. A área, agora nós estamos falando dentro da figura. Aumentou ou diminuiu? Em quantas vezes? Dentro da figura. Aqui eu tinha 1, aqui agora eu passei a ter 9. Então, aumentou em quantas vezes? 9 vezes. O que era 1, né? Passou a ser 9 no A1, B1, C1 e D1. Certo? Agora, pessoal, na 2, vocês vão fazer sozinho. Vocês vão fazer uma ampliação invertida em 2 vezes. Se ele quer uma ampliação invertida em 2 vezes, eu vou multiplicar por quanto agora esses vértices aí? 2 negativo. Isso, 2 negativo. Muito bem, vocês vão multiplicar por 2 negativo. E como que vai ficar isso aqui, então, agora, quando vocês multiplicam por 2 negativo? Agora, esquece
Esquece esses daqui de baixo, ó. Esquece que vocês já marcaram. Agora vocês vão achar o ponto invertido. Como é que vocês vão fazer isso? Multiplicando por menos 2. Pega lá as coordenadas dos pontos que a gente achou do original e vai multiplicar por menos 2. Agora sim vocês vão achar o A2, multiplicando agora por menos 2, certo? Quando eu multiplico por menos 2 aqui, ó, 2 negativo vezes 2 negativo vai dar quanto? 4. 4 positivo. E 2 negativo vezes 1 negativo vai dar 2 positivo. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou ter a coordenada, vou lá marcar 4 do x com 2 do y. Eu marquei aqui o primeiro ponto. Esse ponto aqui vai ser meu A2. E vocês vão fazer isso com todos os outros pontos, até vocês acharem essa figura invertida aqui que está no cantinho resolvido aqui, certo? Hora que vocês acharam, vocês vão responder a questão A e B. Vai ficar aí de tarefinha a letra B para vocês fazerem. Enquanto o perímetro aumentou ou dividiu e quantas vezes, certo? Deixa eu explicar agora o resto. A2, pessoal, o que vocês vão fazer? Observe que está escrito aqui, ó. A figura a seguir, ela é uma ampliação invertida em 4 vezes. Se ela é uma ampliação invertida em 4 vezes, a figura original foi multiplicada por quanto? Quem sabe me dizer? 4. 4 o quê? 4 negativo. Bom, eu sei que essa figura aqui, ela é a ampliação invertida. Agora eu quero saber a original. Para eu saber a original, eu vou ter que pegar as coordenadas dessa figura e fazer o quê? Quem sabe me dizer? Dividir? Isso, dividir por quanto? Menos 4. Isso, dividir por menos 4. Então, vamos lá, ó, nós vamos ter aqui a coordenada. Quem sabe me dizer qual que é a coordenada A ali? Vai ser Menos 12 negativo com... 16. Isso, ó, menos 12 com 16 positivo, certo? Bom, se eu tenho essa... Ai, tá difícil isso aqui, escrever com o cursor hoje. Então, vamos lá. Eu tenho 16 aqui, 12 negativo e 16. Agora, eu vou ter que dividir por menos 4. Então, eu vou dividir aqui por menos 4, certo? Se eu vou dividir por menos 4, quanto é que vai ficar 12 negativo dividido por 4 negativo aqui? Quem sabe me dizer? 12 dividido por 4 dá 3, certo? Dá 3. Menos com menos na multiplicação dá mais, certo? Então, vai ficar 3 positivo. Deixa eu ver se eu consigo pegar a canetinha. Bom, então, vamos lá. Ó, 12 dividido por 4 vai dar 3. Menos com menos dá mais. E aqui, 16 dividido por 4 vai dar quanto? 4. 4. Agora, mais com menos dá menos 4. Então, o meu ponto A1 vai ser quem? Mais 3, menos 4. Isso, 3 positivo e 4. Então, eu venho aqui, ó, no meu plano cartesiano e vou lá, marco, ó, 3 negativo com menos 4, tá aqui embaixo. Marquei o ponto A. Vou lá para o ponto B. O ponto B é 20. 20 negativo dividido por 4 negativo vai dar 5 positivo, certo? Achando o ponto B já. Agora, do Y. O Y tá 8, ó. 8 positivo dividido por 4 negativo vai me gerar o número 2 negativo. Então, eu já sei que meu ponto B, ó, vai ser quem? Vai ser o 5 positivo com o 2. Tá aqui, marquei o ponto B. Então, esse é o ponto A. Esse aqui vai ser o ponto B. É A1 e B1, tá, pessoal? Agora, vamos para o ponto C. O ponto C é menos 12, ó.
Menos 12 dividido por 4 negativo vai dar 3 positivo, ó, já marquei ele aqui. Aí, como o y vai ser 0, 0 dividido por 0, por 4 negativo dá 0. Então, eu já sei que o ponto C, ó, vai ser em cima dessa linha aqui. E, por último, o ponto D, ó, menos 4 dividido por menos 4 vai dar um positivo. E 8 dividido por menos 4 vai dar menos 2. Então, vai ser 1 e menos 2. Então, eu vou vir aqui e marquei o ponto D. Aí, é só unir essas figuras aqui, certo? Pego lá a canetinha e vou unir os pontos, ó. O AB, o BC, o CD e o DA. Formou essa figura. Então, de acordo com essa figura, a gente vai responder as questões que está perguntando. O que houve aqui? Uma diminuição ou uma ampliação? Ah, ele não está pedindo, né? Então, era só para achar a figura original. Então, nós achamos a figura original. Ó. A original era exatamente essa. Observe que o ponto C está em cima da origem aqui em cima e o ponto C está em cima da origem aqui no quadrante 2. Observem que como a gente tinha feito uma ampliação de número, multiplicação de número negativo, ó, ficou no segundo quadrante e no quarto quadrante, certo? Dúvida aqui, pessoal? Não. Não? Então, agora vai ficar para vocês fazerem de tarefinha essa questão 3, ó. Os triângulos ABC, que tem estes vértices, e o triângulo DEF, que tem estes vértices, foram ampliados em simetria oposta à origem em 2 vezes. Se é invertido em 2 vezes, eu vou multiplicar esses pontos por quanto? Menos 2. 2 negativo. Então, eu vou pegar 2 negativo e multiplicar essas coordenadas aqui e marcar aqui no meu plano no cartesiano. Vou pegar esse 2 negativo, multiplicar pelas coordenadas aqui do DEF e achar o segundo triângulo. Vocês vão observar que a figura vai ficar exatamente assim quando vocês marcarem os pontos, ó. Tá? Então, multiplica-se os vértices, as coordenadas por menos 2 aqui, para vocês poderem achar as coordenadas do desenho, certo? E a questão 4 é igual à primeira. Primeiro, vocês vão desenhar aqui na letra A, a figura original, que vai ser um pentágono com esses vértices. Depois, a segunda figura, vocês vão multiplicar por menos 1. Quando vocês multiplicarem por menos 1, esse pentágono vai virar o quê? Quem sabe me dizer? Estou multiplicando por menos 1. O que vai acontecer com o pentágono? Ele vai para o outro Quadrante oposto. E o que vai acontecer com a figura? vai. O que aconteceu com a casinha quando ela mudou de quadrante? Ela ficou de ponta cabeça? Isso, ela ficou invertida. Muito bem. Então, aqui, vocês vão desenhar a original. Na letra B, vocês vão multiplicar por menos 1, ou seja, ela vai ficar invertida. E na letra C, vocês vão multiplicar pelo triplo. Vão pegar exatamente esses vértices originais aqui, multiplicar por 3, e vai haver aí o quê? Uma ampliação da figura 3 vezes, que ela vai ficar exatamente assim, ó. Vocês vão achar a original, depois a invertida aqui no segundo quadrante, e a ampliação dela por 3 aqui no mesmo quadrante da original. E além desses exercícios que ficaram, vai ficar a tarefinha 7. Daqui a pouco eu vou colocar lá na Agenda Edu para vocês a correção da tarefa 26 e 27 e mais os demonstros seus conhecimentos. Mas eu quero que vocês tentem fazer, tá, pessoal? E qualquer dúvida me pergunta. Eu quero que vocês tentem fazer, depois só olha lá na Agenda Edu para conferir se vocês acertaram ou não, certo? Combinado? E não esqueça, até domingo, fazer a tarefa da semana... A tarefa não, a atividade avaliativa lá da semana 7. Tudo bem? Combinado? Dúvidas? Já tá na semana 7. Já estamos na semana 7, graças a Deus. Tempo Bom, beijo, bom final de semana para vocês. Tchau, Soro. Estudem, assistem os links lá, quem tiver dúvida, tá bom? Beijão, até mais. Tchau, tchau.